te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude e benedizione, a te solo si confanno, che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento vare. Sii laudato, mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole e la sua luce, tu ci illumini. A Úmbria, também conhecida como o umbigo da Itália, é uma belíssima região daquela península dominada pelo maciço dos Apeninos. Seus flancos represaram o maior lago da Itália, o Trasimeno, com 128 mil quilômetros quadrados, um dos principais locais de lazer da região. A Úmbria foi também enriquecida pelas mãos humanas, que ergueram belas cidades, principalmente durante o período medieval. Uma delas é Perúdia, sua capital. Espelho é considerada a capital das flores da região. Orvieto, construída sobre um imenso platô, tem uma das mais belas catedrais da Itália, com fachada revestida por mosaicos em ouro. Gúbio, a cidade cinzenta, a cidade medieval melhor preservada da Península Italiana. Spoleto, Norcia e tantas outras fazem da Úmbria uma das mais belas regiões da Itália. Porém, nenhuma cidade da Úmbria reúne mais apelo popular que Assisi, uma cidade de 25 mil habitantes erguida nas encostas do Monte Subásio. De longa distância, Assisi já chama a atenção do viajante, principalmente através da portentosa Basílica de São Francisco, erguida na região oeste da cidade. Os primeiros assentamentos humanos nessa face do Monte Subásio surgiram 1000 anos antes de Cristo. Eram os úmbrios que se aglomeravam nos pontos mais altos das elevações rochosas. Foram dominados pelos etruscos e estes, posteriormente, pelos romanos já no ano 295 a.C. Porém, até o ano de 1182, Assisi foi apenas mais uma das belas cidades medievais da Úmbria. Naquele ano, nasceria o menino Giovanni di Pietro di Bernardone, o futuro São Francisco de Assis, um dos maiores ícones do cristianismo ou do catolicismo, o santo da humildade, da alegria, da pobreza dos animais e do amor à natureza. Como cidade medieval, Assis é uma cidade murada, e a ela só se adentra por um de seus 10 portões. Turistas em geral e grupos de peregrinos chegam à Porta Nova subindo por uma longa escadaria rolante, talvez a única coisa moderna que exista na cidade. A Porta Nova é a mais oriental das portas de entrada à cidade e, como as demais, foi erguida na segunda metade do século XIII. E também, como as demais, é construída em arco romano utilizando pedras claras da localidade. Segue-se uma longa alameda, a Via Burgo de Aretino, entre construções erguidas com o mesmo material, as pedras claras que formam o Monte Subásio. Tal alameda termina em outra porta, que delimita o final da Praça de Santa Clara, onde se ergue a basílica a esta santa dedicada. A Basílica de Santa Clara de Assisi é o primeiro ponto sacro da cidade. Porém, quem teria sido Santa Clara? Santa Chiara d'Assisi, em italiano, nasceu Chiara do Freducci, também nesta cidade, em julho de 1193. É o segundo santo de Assisi em importância e popularidade, tendo fundado o ramo feminino da Ordem Franciscana, a chamada Ordem de Santa Clara, ou Ordem das Clarissas. Chiara do Freducci pertencia a uma família nobre. Era dotada de grande beleza e estava destinada a um casamento com membro de família de grandes posses. Porém, desde muito cedo, Chiara destacava-se por sua vocação à caridade, dedicação e respeito para com os pequenos, os humildes e oprimidos, tanto que, ao deparar-se com a pobreza em que vivia São Francisco de Assis, foi tomada por uma irresistível tendência religiosa de segui-lo. E assim o fez. Como São Francisco, Chiara passaria toda a sua vida na mais estrita pobreza, servindo aos mais humildes.
Morreu aos 60 anos em 1253 e 4 anos depois começaria a ser erguida esta igreja em sua homenagem. A Basílica de Santa Clara estaria concluída 8 anos depois e também foi construída com pedras brancas e rosas retiradas do Monte Subásio. Sua fachada frontal se apresenta em 3 grandes contrafortes poligonais. Do contraforte inferior saem 3 arcos rampantes que dão sustentação ao flanco esquerdo do templo. Sua bela torre campanária se localiza na parte posterior da igreja. Internamente, a basílica tem nave única e um transepto, e seus arcos têm estilo gótico. O altar principal é dedicado a Santa Agnese d'Assisi, uma das 3 irmãs de Chiara, que nasceu Catarina, mas que, a pedido de São Francisco, também resolveu se dedicar à vida monástica com o nome de Agnese. Foi a fundadora da Ordem das Damas Pobres de São Damião, a 2ª Ordem das Clarices, e morreu aos 57 anos, apenas 3 meses após a morte de Santa Chiara. Seus restos mortais também permanecem nesta basílica, ao lado dos de sua mãe. O setor que mais emoção desperta nos religiosos que visitam a Basílica de Santa Clara é a cripta, onde está a tumba de Santa Clara. Esta é protegida por grades de ferro e apenas autoridades da igreja podem atravessá-las. Em 4 de outubro de 2013, em longa visita a Assisi, por vários minutos, o Papa Francisco fez suas orações sobre a tumba de Santa Clara, emocionando a todos os presentes, em especial as monjas de clausura que o acompanhavam nesta visita. A Piazza Santa Chiara, em fins de semana, é o local em que ocorrem as grandes feiras da cidade e, em tempos muito remotos, foi ocupada por outra igreja, a Igreja de San Giorgio, que até 1230 manteve os restos mortais de São Francisco, hoje na basílica a ele destinado, na outra extremidade da cidade. Deixando a Piazza Santa Chiara e tomando o corso Giuseppe Mazzini, em apenas alguns minutos, o pedestre atinge o ponto central de Assisi, ou Piazza del Comune. Assisi é reconhecida como a capital mundial da paz, verdadeiro ponto de referência para os peregrinos e religiosos de várias partes do mundo. É referência quando se fala de paz, de direitos humanos, respeito pela natureza e integração entre pessoas do mundo todo. No ano de 2000, foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Assis representa um exemplo único de cidade-santuário. É o local onde nasceu a Ordem dos Franciscanos. Desde a Idade Média, Assis é ligada ao culto e à difusão dos movimentos franciscanos do mundo. A Piazza del Comune sempre foi o espaço dedicado às atividades culturais, sociais e políticas. Aqui estão os principais palácios da cidade. No lado norte estão o Palácio del Capitano del Popolo e sua torre chamada a Torre do Povo e o Templo de Minerva. No lado sul, o Palácio dei Priori. Na Idade Média, em algumas comunas da Itália, os priores eram um tipo de conselho do governo da cidade. E a partir de 1320, este palácio funcionou como um centro de documentação da atividade dos priores de Assisi. A partir de 1468, funcionou também como casa de penhores da cidade. Seu andar superior era destinado à residência dos priores. Atualmente é a sede do governo municipal, uma espécie de prefeitura, além de agência oficial de turismo de Assisi. No lado oposto da praça sobressai o Palácio del Capitano del Popolo. Capitano del Popolo, ou Capitão do Povo, era a principal figura política da administração das cidades em uso na Itália medieval, instituída para distribuir a autoridade na cidade e região. Cada cidade tinha o seu Capitano del Popolo. Em Assisi, esta autoridade foi instituída em 1275
e o edifício foi construído em 1282 para a posse do capitão Guido de Rossi, vindo de Firenze. Bandeiras da cidade, da Itália e da Comunidade Europeia indicam que até hoje o belo edifício tem funções público-administrativas. O Palácio do Capitão do Povo é dotado de uma torre de 47 metros de altura, erguida para a observação e domínio do capitão sobre a cidade. Construída em estilo românico, a bela torre pode ser vista à distância de todo o centro histórico de Assisi. O leste da praça é iluminado por uma fonte monumental cercada por balaustradas. A bacia inferior é dividida em 9 lados e é adornada com 3 leões alusivos a 3 distritos urbanos que formam Assisi. Já no ano 1303, havia notícias da existência desta fonte em Assisi, embora sua aparência hoje seja do século XVIII. Historicamente, o edifício mais importante da Piazza del Comune é o Templo de Minerva, transformado na Igreja de Santa Maria sopra Minerva. É um edifício românico da era republicana, preservando intactas por mais de 2000 anos, sua fachada com as 6 colunas coríntias. Por isso, é considerado como testemunho vivo da vida civil e religiosa de Assisi, desde a era da República Romana. Em frente às suas colunas eram executados os mártires dos cristãos pelos romanos. E aqui deixamos a Piazza del Comune em direção leste, através da Via San Rufino, à procura da catedral do mesmo nome. É um setor muito representativo da cidade no aspecto arquitetônico. Edifícios com, no máximo, 4 pavimentos, construídos em pedras brancas, praticamente o único material que se utilizou para o erguimento de Assisi. Graciosos becos cobertos por arcadas romanas. Pequenos restaurantes com mesas nas calçadas e o carinho pelas flores. Casas milenares na objetiva do visitante, como se tivéssemos feito um mergulho no tempo e voltado a um passado remoto. E aqui está a gloriosa Igreja de São Rufino, a catedral da cidade e principal local de orações de Assisi. Seu estilo é definido como romanesco umbriano, muito comum nas igrejas da Úmbria do século XII, que mistura o românico com alguns detalhes do gótico, como arcos e rosáceas. A Catedral de San Rufino foi iniciada em 1140, sua rosácea 20 anos depois, mas a catedral somente teria sido oficialmente inaugurada em 1253, com a presença do Papa Inocêncio IV. San Rufino d'Assisi nasceu no ano 238. Foi bispo e mártir da cidade, sendo venerado pela Igreja Católica como o primeiro santo de Assisi. Seu sarcófago, por muito tempo na Igreja de Santa Maria Maggiore, também d'Assisi, hoje permanece sob o altar principal desta igreja. Nesta igreja teriam ocorrido fatos extremamente importantes para a vida de São Francisco e Santa Clara, reverenciados com estátuas no século XIX na entrada da igreja. Aqui, ambos teriam sido batizados em uma pia que ainda se encontra em um dos lados da catedral. São Francisco no ano de 1182 e Santa Clara em 1193. Teria sido nesta igreja que no domingo de Ramos de 1209, Santa Clara, então com 16 anos, ao ouvir a pregação de São Francisco, teria sido profundamente tocada por suas palavras de amor aos humildes e renúncia ao luxo e à vida mundana levada pelos mais ricos. Entendeu-as como se fosse um chamamento divino. Vestiu suas melhores roupas e dirigiu-se a Porciúncula, a 3 quilômetros de Assisi.
Ali, sob protestos da família, teve seus cabelos cortados por Francisco. Vestiu-se com véu preto e calçou sandálias toscas, sinal de renúncia a todos os prazeres da terra e da opção pela vida monástica. Do episódio resultaria o nascimento da Ordem das Clarissas, versão feminina da Ordem dos Franciscanos, e o véu preto e as sandálias rústicas passariam a compor o hábito daquela ordem religiosa. Voltando à Piazza del Comune e entrando por um dos muitos arcos do lado sul da praça, o visitante alcança um dos locais mais importantes da vida de São Francisco em Assisi, a Piazzetta di San Francesco. Nela há uma bela estátua em bronze representando os pais de Francisco e uma pequena, mas bela igreja em estilo barroco, a Chiesa Nuova. Esta é de 1610, mas foi construída em substituição a outra menor de 1398. Nesta casa, sob a Chiesa Nova, nasceu Il Poverello d'Assisi, como ficou conhecido, o santo dos pobres e humildes, e aqui viveu com seus pais até os 24 anos. Que se transformaria na maior figura do cristianismo desde Jesus, definido por Dante Alighieri como luz que brilhou sobre o mundo, nasceu Giovanni di Pietro di Bernardoni em 1182. Era filho de Pietro Bernardoni, rico comerciante de tecido, e de Dona Pica Bourlemont, de ascendência nobre francesa. Foi batizado pela mãe como Giovanni di Pietro, enquanto seu pai trabalhava na região da Provence, no sul da França. Voltando a Assisi, seu pai não aceitou o nome dado pela mãe e passou a chamá-lo de Francesco, o que literalmente significa francesinho, em homenagem à França, onde o pai fizera sua fortuna. Pouco é conhecido sobre a infância de Francesco. Sabe-se, porém, que estudava o latim, a língua vulgar, música, poesia, além do francês e do provençal, com o próprio pai, que assim o preparava para a vida de um comerciante. Em sua juventude, Francesco dividia seu tempo entre o trabalho na loja do pai, nesta mesma casa, e a vida boa e alegre de um jovem aristocrático da época. O menino cresceu e se tornou um jovem popular entre seus amigos, por sua indisciplina e extravagâncias, por sua paixão pelas aventuras, pelas roupas da moda, pela bebida e por sua liberalidade com o dinheiro, embora já mostrasse índole bondosa. E enquanto caminhamos pelas ruas da cidade de Assisi, vamos contando mais alguns fatos da vida do maior santo da Igreja cristã. Até porque essas ruas, becos e portões milenares foram muitas vezes percorridos e atravessados por São Francisco. Ao atingir 20 anos, Assisi entra em guerra contra Perúdia e Francesco se alista no exército de sua cidade. Assisi sai derrotada e o jovem assisano é preso pelos perudinos e da prisão permanece por 1 ano. A experiência da guerra e do encarceramento o chocou a tal ponto que o levou a repensar completamente sua vida. Começou então uma jornada de conversão que ao longo do tempo o levou a viver na alegria de poder proteger Jesus Cristo na intimidade de seu coração. Gravemente doente, depois de 1 ano de prisão, Francesco ganhou a liberdade através de um resgate pago pelo pai. Segundo seu principal biógrafo, o frade, poeta e escritor Tommaso da Attilano, tais lugares isolados contribuíram para despertar em Francesco um amor absoluto e profundo pela natureza, a qual passou a ver como admirável trabalho de Deus. Em seu processo de conversão, Francesco começou a perder interesse por seus antigos hábitos de vida e mostrar preocupação pelos necessitados. Eleito rei da juventude em um festejo folclórico tradicional, em vez de preparar-se para a entrada em uma vida de casado como era costume, retirou-se para uma caverna a fim de meditar, acompanhado de apenas um amigo fiel, para quem revelou suas preocupações e seu desejo de obter o tesouro da sabedoria e de desposar a vida religiosa.
as meditações em cavernas do Monte Subásio se tornaram recorrentes na vida de Francesco d'Assisi e outros jovens que passaram a segui-lo. A que se tornou célebre se localiza a 4 quilômetros da cidade em um longo aclive, onde se sobe mais de 800 metros do Monte Subásio e foi chamada Caverna de San Francesco, coberta posteriormente pelo Eremo delle Carcere. Aqui, com o costado na pedra dura e gelada, San Francesco passava muitas horas do dia e da noite, meditando e orando. Encarcerar-se naquela época era sinônimo de segregação voluntária ou isolamento do mundo para permitir a Deus, no silêncio e na oração, encontrar um espaço livre no coração do homem. Referindo-se à caverna, Francisco revelava ter encontrado um tesouro grande e precioso, onde implorava devotamente a Deus, eterno e verdadeiro, que lhe mostrasse o seu caminho e o ensinasse a cumprir sua vontade. Por esta época, o eremo continha apenas a caverna na Rocha Bruta e a capela de Santa Maria delle Carcere no meio do grande bosque. Em 1400, portanto quase 2 séculos após a morte e canonização do santo, foi ampliado por São Bernardino de Siena, transformando-o em um convento com refeitório e uma capela maior na parte inferior e dormitório dos frades na parte superior. O Eremo delle Carcere continua, entretanto, como local franciscanamente pobre e rústico, onde se caminha com muita dificuldade por corredores tortuosos, baixos e dotados de escadarias rústicas para se atingir a gruta e a cama de pedras de São Francisco. No bosque do Eremo delle Carcere, tudo lembra ou foi preparado para homenagear o santo com várias estátuas em bronze. Nesta, Francesco dá apoio a uma criança. Deitado no solo, descalço, com as mãos sob a cabeça, observando o céu, em sinal de meditação, como na rocha bruta de sua gruta. Enquanto outros 2 frades examinam atentamente uma constelação no céu e a registra no solo. Um altar de pedras com a cruz tal do alfabeto grego, representando a cruz em que Cristo foi imolado para a salvação da humanidade e posteriormente feita símbolo dos franciscanos. Uma árvore que vem dos tempos em que Francisco aqui se isolava, suportada por barras de ferro. Muitos visitantes afirmam ter sido esta a árvore em que São Francisco pregava aos pássaros, cena representada pelo mestre e pintor Giotto na Basílica Superior de São Francisco de Assis. A pregação de São Francisco aos pássaros, entretanto, teria ocorrido na comunidade umbra de Canara, próxima a Perúdia, e não nas imediações de Assisi. O Eremo delle Carcere permanece hoje como um local de simplicidade e de silêncio, de encontro consigo mesmo e com o Criador, para que cada homem e cada mulher possa repetir as frases de São Francisco. Te adoramos, Senhor Jesus Cristo, em todas as tuas igrejas de todo o mundo. Te bendizemos, porque com sua Santa Cruz redimiu o mundo. De Francisco com o leproso, também descrito por Tommaso da Celano, é tido como o fato mais decisivo para a conversão definitiva do povereiro. Ao cavalgar pelos arredores de Assisi, Francesco se deu conta de que um leproso vinha ao seu encontro. O jovem experimentava uma natural repugnância por estes seres humanos em decomposição. Praticando grande violência contra si mesmo, desceu do cavalo, deu-lhe uma moeda e beijou-lhe a mão. Tendo recebido o ósculo da paz da parte do leproso, voltou a montar o cavalo e prosseguiu seu caminho. Francisco vencera-se a si mesmo, como expressou nas primeiras linhas de seu testamento. Foi assim que o Senhor concedeu a mim, Frei Francisco, começar a fazer penitências. Outro local de forte espiritualidade em Assisi é a Igreja e Convento de São Damião, construída no século XII na face sul e fora dos muros da cidade.
foi o primeiro monastério da Ordem das Clarissas, onde Santa Clara construiu sua comunidade. A igreja tem uma frente simples e se abre atrás de 3 arcos romanos sob uma rosácea. Apresenta uma espécie de antessala com assentos para fiéis descansarem antes de ter acesso ao seu interior. Internamente se apresenta em nave única. Tudo muito simples, como convém a um templo franciscano. A despeito desta humildade, ou até por isto, era um dos pontos preferidos de São Francisco para fazer suas orações. Em seu interior se relata um dos mais belos episódios da vida do santo. Em 1205, após vagar pelas planícies que a cercam, il poverello entra na igreja, ajoelha-se frente ao crucifixo do seu altar e deste, por 3 vezes, surge uma voz: Francisco, vai e repara minha casa que está em ruínas. Tal cena foi representada pelo pintor Giotto di Bondone na pintura Milagre do Crucifixo, que decora a Basílica Superior de São Francisco de Assis, na outra extremidade da cidade. Mesmo entendendo que a solicitação vinda do crucifixo referia-se a desacerto dos homens da igreja cristã, imediatamente Francisco saiu pela cidade pedindo pedras para as reformas, sendo auxiliado por pessoas da região. Francisco dirige-se também à casa de seu pai, escolhe as peças de tecido mais caras, coloca-as sobre o cavalo da família e sai para vendê-las por preços inferiores aos de mercado, visando a arrecadação de fundos para a reparação de igrejas da região. Sendo estes insuficientes, vende também o cavalo. O episódio despertaria a ira do pai Pietro de Bernardone, que o deserdaria imediatamente na praça pública ou Piazza del Comune da cidade. Ali mesmo, Francesco, em frente às colunas del Tempio de Minerva, desveste-se de suas roupas, entrega-as ao pai e passa a usar o hábito com o qual se cobriria até sua morte. Estava consumada a conversão do principal santo da igreja cristã e renúncia a qualquer bem material. Hoje, o crucifixo que se encontra no altar da igreja de São Damião é uma representação do original. Este foi levado pelas irmãs Clarices para a Basílica de Santa Chiara. Ao contrário dos crucifixos atuais, impostos pela igreja a partir do século XIII, não mostra um Cristo em sofrimento, mas um Cristo vitorioso, com olhos abertos, subindo ao céu entre anjos, levando a cruz na mão esquerda como se fora um cetro de vitória, e no alto, as mãos de Deus acolhendo-o. A igreja de São Damião registra ainda 2 episódios extremamente importantes da vida de São Francisco. Aqui se hospedou por 50 dias, muito doente e sofrendo com atrozes dores, principalmente na cabeça e nos olhos, pouco antes de sua morte, sendo cuidado por Santa Clara. Durante aquele período, compôs a sua peça literária mais importante, Il Cantico delle Creature, uma verdadeira ode à natureza, ao sol de onde provém a luz, à lua e a outros entes naturais. No inverno de 1206, São Francisco partiu para Gubbio, na época a mais poderosa cidade da Úmbria, talvez a mais bem preservada cidade medieval de toda a Itália até os dias atuais. Iria rever amigos, entre eles Frederico Spadalonga, companheiro de cela na prisão de Perúdia, e este o acolheu em sua casa. Spadalonga residia onde hoje se ergue a Basílica de São Francisco de Gubbio. Diz a história que por esta época um lobo feroz atacava e devorava outros animais e até homens da cidade. São Francisco teria ido ao seu encontro e o domesticado. Ao animal teria pedido que não mais atacasse pessoas e animais da região e teria casa para morar e alimentação farta até o final da vida. E assim se fez. A fera teria morrido com idade avançada, sem mais danos aos moradores de Gubbio.
O episódio é lembrado pelo erguimento de uma estátua do santo cuidando da fera, a poucos metros da casa de Espadalonga, que o hospedou e que cedeu espaço para a construção da Basílica de São Francisco daquela cidade. Deixando Assis em automóvel, após percorrer 4 quilômetros através da planície em direção sul, o visitante vai alcançar um povoado com aproximadamente 7.000 habitantes e que se chama Santa Maria degli Angeli. Este é o mesmo nome de uma basílica ali construída no século XVI, sobre uma pequena capela chamada Portiúncula, para a ela proteger e permitir sua veneração. Portiúncula é uma das palavras mais expressivas e mais significativas dentro da biografia de São Francisco de Assis. Segundo a tradição, a Portiúncula foi construída no século IV por eremitas provenientes da Palestina. Esta pequena capela é o lugar mais sagrado da Ordem Franciscana, que nasceu de reuniões do santo com seus seguidores em seu interior. Após reconstruir a igreja de São Pedro e de São Damião, ambas fora dos muros da cidade, se transferiu para este local, onde havia uma capela ainda menor, chamada Virgem Mãe de Deus, construída em tempos ainda mais remotos, abandonada, sem por ninguém ser cuidada. Vendo-a assim destruída, movido de compaixão, passou aí residir após restaurá-la. Decorria aí o 3º ano de sua conversão e a Portiúncula foi a 3ª igreja restaurada pelo santo. Por ser menor e mais humilde, foi este o local preferido de São Francisco em toda a região. Aqui cortou os cabelos de Santa Clara, consagrando-a ao mundo monástico. Um certo dia, neste local, talvez pelos constantes problemas de visão, pediu a um frade que lhe lesse o Evangelho. Ouvindo São Francisco que os discípulos de Cristo não deveriam possuir ouro ou prata, não levar bolsa nem alforje, nem pão nem bastão pelo caminho, nem ter calçados nem 2 túnicas para pregar o reino de Deus, disse: é isto que eu quero, é isto que eu procuro, é isto que eu desejo fazer do íntimo do meu coração. Além da igreja do Eremo delle Carcere, igreja de São Damião e da Portiúncula, também o santuário do Monte Alverne é citado como um dos locais prediletos de Il Poverello para retiro, meditações e orações. Tal área, localizada na província de Arezzo, lhe fora doada por um nobre local e, em 1218, receberia a capela de Nossa Senhora dos Anjos. Em 1224, em momento de concentração máxima na santidade de Cristo, no dia 14 de setembro, Francisco viu a figura de um homem com 6 asas, semelhantes a um serafim pregado em uma cruz. Sentiu abrir em seu corpo feridas iguais a que a crucificação produziram nos pés e mãos de Jesus Cristo. Foi assim o primeiro cristão a ser estigmatizado, o que lhe dava imensa alegria, mas lhe trazia também muito embaraço e sofrimento físico. Sempre tentou ocultar os estigmas com faixas de seu hábito, e poucos irmãos os viram enquanto ele viveu. Além das dores, estas dificultavam seus movimentos, além de sangrarem com frequência. Muitas vezes, teve de ser carregado por não poder andar, ou teve que viajar sobre uma mula, o que não era permitido aos irmãos franciscanos por ser considerado um luxo para a época. Em meados de 1226, São Francisco se encontrava em orações no eremitério de Cortona, província de Arezzo, na Toscana. Estava quase cego, suas dores de cabeça eram terríveis. Sentiu que se aproximava o fim de sua vida aqui na terra. Francisco pediu que o conduzissem a Santa Maria dos Anjos da Portiúncula, a fim de exalar o último suspiro naquele local onde, anos antes, recebera tão abundantemente os dons espirituais. Foi despedir-se de Santa Clara e das irmãs em São Damião e voltou a Portiúncula.
deu instruções para ser sepultado nu e no pôr do sol de 3 de outubro de 1226, depois de ler algumas passagens do Evangelho, faleceu tranquilo, rodeado de seus companheiros, nobres amigos e outras personalidades. As fontes antigas dizem que neste momento um bando de aves pousou e cantou sobre o telhado da pequena portiúncula. Coube ao irmão Elias notificar seu desaparecimento e divulgar seus estigmas, até ali mantidos em sigilo. Seu corpo foi examinado por muitas testemunhas a fim de comprová-lo, e o povo de Assisi e arredores aqui acorreu para prestar-lhe a última homenagem. Francisco foi sepultado na igreja de São Jorge, demolida para dar espaço à construção da Basílica de Santa Clara. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 16 de julho de 1228, em uma das mais esplêndidas e emocionantes solenidades da Igreja de Cristo em todos os tempos. No dia seguinte ao da canonização de São Francisco, 17 de julho de 1228, o Papa Gregório IX lançou a pedra fundamental para a construção de uma basílica em sua homenagem. Seria construída em uma colina a oeste da cidade, local conhecida como Colina do Inferno, onde os criminosos eram executados, e hoje chamada Colina do Paraíso. A igreja foi construída em 2 pisos, sendo chamados de Basílica Inferior e Basílica Superior. A Basílica Superior foi concluída em 1253, mais de 20 anos após o término da Inferior. Esta foi muito importante para a difusão do estilo gótico na cidade. As paredes internas da igreja são cobertas por afrescos de grande valor artístico, atribuídos a Cimabue e Giotto, e representam o Novo e o Antigo Testamento, Atos dos Apóstolos e a história da vida de São Francisco, estes atribuídos ao mestre Giotto da Bondone, que teria vivido entre 1267 e 1337. A Basílica Inferior foi terminada em 1230 a tempo de nela, no dia de Pentecostes, ser trasladado o corpo de São Francisco, até então na igreja de San Giorgio. Foi construída em forma de cruz egípcia que lembra a letra T, por não possuir o braço vertical superior, o que também lembra o símbolo da ordem franciscana. Internamente mostra lindos arcos góticos e belas abóbadas, além de afrescos de Cimabue e Giotto. Além de conhecer sua arquitetura e as obras de arte contidas no seu interior, o cristão fervoroso que visita a Basílica de São Francisco traz na mente e no coração o desejo infinito de se aproximar, orar e tocar o túmulo que guarda os restos mortais do maior de todos os santos. Em 25 de março de 2015, em cerimônia simples, discreta e rara, realizada apenas 4 vezes em 8 séculos de história, tal túmulo foi aberto frente às câmeras da TV SEI, Conferência Episcopal Italiana, para reconhecimento do corpo do santo. Ao solene momento, na cripta da Basílica Inferior de Assis, assistiram 150 frades franciscanos, entoando o canto Laudato Si, em homenagem ao seu pai. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, et ogni benedizione. Ad te solo, Altissimo, se confano, et null uomo e ne digno temen tovare. Laudato sia, mi Signore, cum tutte le tue creature, specialmente messor lo frate sole, lo quale giorno et allumini noi per lui, et ello è bello e radiante come un grande splendore, de te Altissimo porta significazione. Laudato sia, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite, et preziose et belle. Laudato sia, mi Signore,
per frate vento, et per aere et nubilo, et sereno et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate foco, per lo quale innallumini la notte, et ello è bello, et iocundo, et robustoso et forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti flori et erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribulazioni. Beati quelli che le sosterranno in pace, che da te, Altissimo, siranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troveranno nelle tue sanctissime volontati, che la morte secunda non farà male. Laudate et benedicetemi, Signore, et ringraziate et serviateli con grande umiltà